Olá pessoal, boa tarde. A pessoa que vai conversar comigo hoje já está aqui há 16 anos, ele veio para cá para fazer doutorado e por aqui ficou. E hoje ele abre portas para que outros brasileiros também possam vir para cá fazer pesquisa. Além de pesquisa, outra coisa que ele faz muito bem é churrasco. Já comi muito churrasco na casa dessa pessoa, então fica até o final para você conhecer um pouco mais sobre ele também. Quem vai conversar comigo hoje é o Diego Diel. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Logo de início, de onde que você é e o que você fazia no Brasil antes de vir para cá? Eu sou de Santo Cristo, no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha bem pequena no interior, no noroeste do estado. Fica perto de Santa Rosa, Santo Ângelo, que são cidades um pouquinho maiores, talvez mais conhecidas do que Santo Cristo. Eu, antes de vir para os Estados Unidos, eu era estudante, fiz veterinária na Federal de Santa Maria, fiz meu mestrado lá também, e vim para cá para fazer o doutorado. E há 16 anos, né? A Camila estava contando. Isso, fez 16 anos, acho, na quinta-feira, eu acho, dia 16 de março. Como foi a chegada aqui? O que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil foram duas coisas. A primeira, acho que foi se acostumar com o clima, com o frio daqui. Embora a gente é do Rio Grande do Sul, o frio aqui é bem mais severo do que lá. Tem muita neve e fazem muitos dias consecutivos com temperatura abaixo de zero. Então esse foi o primeiro desafio. A gente chegou em março, que é mais ou menos nessa época aqui, que continua bastante frio ainda comparado com o frio que a gente tem lá. E o segundo desafio, acho que foi se acostumar com a cultura americana. Que é um povo um pouco mais frio, mais fechado, mais reservado, que é bem diferente do jeito brasileiro e da cultura brasileira. A questão de não ter a casa dos pais ou dos avós para ir no final de semana para comer um churrasco e jogar a conversa fora, isso também foi bastante diferente do que a gente estava acostumado lá. E me conta do que você mais gosta de morar aqui. Eu acho que uma das coisas que eu e a Camila, a gente sempre conversa, uma das melhores coisas de morar aqui nos Estados Unidos é a questão de segurança, né? Que a gente não tem a preocupação, não importa o momento, a hora do dia, a gente sempre se sente seguro. É difícil substituir isso. E lá no Brasil, eu estudei em Santa Maria, que é uma cidade com 250, quase 300 mil habitantes hoje. Já era uma cidade, há 16 anos atrás, já era uma cidade violenta, que você tinha que ter cuidado na hora de sair de casa, o horário de voltar para casa também, e tinha que estar sempre preocupado com esse fator. E aqui é uma coisa que a gente nunca se preocupou. Obviamente a gente sempre morou em cidade universitária aqui, que são cidades menores, mas mesmo quando a gente vai para uma cidade maior, a gente não se preocupa muito com a questão segurança, né? Porque são locais e cidades extremamente seguras. Quando eu voltei pro Brasil dessa última vez, eu ficava com medo de tudo. A gente saía em Campinas, aí o Léo parava em algum semáforo, eu já ficava super alerta, e é coisa que aqui a gente não tem esse medo. Não é um fator que a gente considera antes de sair de casa, né? Exatamente. E a gente tem bastante amigos morando em Porto Alegre, que é uma cidade que se tornou bem complicada de viver nos últimos anos, pela questão da violência. E o que você sente falta do Brasil, assim, de coisa boba? Algum produto, algum restaurante? Eu sinto falta das churrascarias, na verdade. Não me diga! Em Santa Maria existiam várias churrascarias que a gente ia, pelo menos no final de semana, comer um churrasco aqui e ali. E aqui nos Estados Unidos é difícil. Existem churrascarias brasileiras aqui, mas são só em cidades maiores, então é algo que faz falta. Aquele desejo de última hora, num domingo, de sair, ir numa churrascaria e não ter que fazer o churrasco em casa ou cozinhar em casa, né? Então isso é o que faz falta. Me conta um perrengue que você passou, um dia que você só queria que o dia acabasse. Eu acho que... deixa eu pensar um pouco, eu não sei se eu tive um perrengue muito grande aqui. Em 16 anos de Estados Unidos você não teve nem um perrengue. Você é um homem muito sortudo. Não, sempre tem coisas assim, obviamente que no trabalho sempre
são problemas que fazem parte do dia a dia, mas acho que não teve nenhum dia assim que eu disse gostaria que esse dia acabasse logo. Eu sempre talvez consegui resolver os problemas. Às vezes os problemas são estressantes na hora, eu procuro respirar e não reagir no momento que acontece algum problema no trabalho e depois a gente acaba superando. Mas os maiores perrengues, assim, as maiores dificuldades, então, é mais com relação ao trabalho. Isso. Talvez no início, eu acho que no início, talvez o maior perrengue, agora eu lembrei de uma situação, o maior perrengue talvez tenha sido a minha primeira apresentação em inglês, quando eu tive que apresentar em inglês, e faziam acho que 3 meses que a gente tinha vindo para os Estados Unidos, então aquela sensação estressante e bastante desgastante de falar em público na língua que não estava dominada ainda. Acho que esse foi talvez o maior perrengue que eu passei. Mas foi tudo bem, o pessoal entendeu o que eu tentei explicar e gostaram da minha apresentação, mas foi uma situação estressante. Não que bom pela situação estressante, mas que bom que todo mundo entendeu. Eu tenho a sensação que geralmente é melhor do que a gente acha que foi. Exato. E acho que é sempre assim, aquela primeira vez de se expor e apresentar algo científico em frente a uma plateia com bastante conhecimento também. Então isso é difícil, mas é algo que acho que todo mundo que vem para cá com o intuito de estudar ou trabalhar acaba passando, né? Algo que deve ser parte comum da vida de todo mundo que vem para cá para trabalhar ou para estudar. Você é professor de Cornell, certo? Isso. E só que muita gente pensa que professor é dar aula, corrigir prova e essas coisas. São as últimas coisas que você faz, né? O que é a sua rotina de professor de Cornell? A minha posição é um pouquinho diferente de uma posição, vamos dizer assim, mais padrão de professor da universidade aqui. Eu tenho um envolvimento maior com a parte de diagnóstico. Sou virologista e trabalho com a parte de diagnóstico animal. Então, ao invés de dar aula, eu presto serviço na parte de diagnóstico. Então, essa é a minha posição. A parte de aula didática é substituída pela parte de diagnóstico e eu faço pesquisa, assim como vários dos professores lá no Brasil. Então, o meu dia a dia envolve meu laboratório de pesquisa, onde eu tenho vários estudantes de doutorado, mestrado, vários pós-docs também, que fazem pesquisa no desenvolvimento de vacinas, estudam aspectos da patogenia de vírus e como os vírus causam doenças em animais e também em humanos. A gente trabalha com vírus zoonóticos também, como o SARS, coronavírus 2. Essa é a parte da pesquisa, então eu oriento e coordeno os estudos que os alunos e pós-docs fazem no laboratório. E no diagnóstico, o meu envolvimento é com os casos clínicos que chegam no dia a dia no laboratório para serem diagnosticados. Então eu auxilio na escolha dos testes a serem utilizados, na interpretação dos resultados, discuto os casos com o pessoal técnico no laboratório e também com os clientes veterinários que submetem as amostras para o laboratório. Eu participo de algumas aulas, mas como convidado, eu não coordeno o curso. Eu dou algumas aulas durante o semestre para estudantes de undergraduate students e estudantes de graduação não só na veterinária, mas é um curso que é oferecido, um curso de virologia que é oferecido para todos os estudantes de Cornell que têm interesse em aprender sobre virologia. São muitas funções já, né? Nossa, é muita coisa que você faz. Exato. É muita gente
É muita gente que você traz para trabalhar com você e tá todo mundo sob a sua responsabilidade. Eu imagino que deve ser, nossa, muito trabalho e muito estressante. Tem dias um pouco mais estressantes, não diria estressantes, tem dias que são um pouco mais, que tem mais trabalho do que os outros, mas eu acho que o segredo de manter as coisas funcionando assim é ter as pessoas certas para trabalharem contigo e para fazerem parte do time. Eu acho que isso é algo extremamente importante. Eu sempre tive sorte com o grupo, ou os grupos de pessoas com que eu trabalhei aqui. Procuro sempre trazer gente do Brasil para trabalhar aqui, para estudar e para ser treinado aqui, como uma forma de retribuir um pouco o que eu recebi lá no Brasil. Eu sempre estudei em Universidade Federal, então nunca precisei pagar para conseguir o meu treinamento e a minha educação. E eu procuro trazer gente qualificada de lá para ser treinado aqui e eventualmente voltar para o Brasil ou disseminar um pouco do treinamento que a gente obtém aqui em outras instituições aqui nos Estados Unidos também. E eu agradeço muito por você abrir essas portas. Foi por uma dessas portas que o Leonardo pôde entrar. Eu sei que tem muita gente competente por aí. O Leonardo veio pela competência dele, mas querendo ou não, algumas portas têm que ser abertas, né? E muito obrigada por trazer esse pessoal do Brasil. É muito importante pra gente. É um prazer ter vocês aqui, é um prazer ter o Léo aqui. O Léo é um excelente pesquisador, e eu acho que é uma dessas pessoas que suporta o meu dia a dia e que faz com que a gente tenha sucesso em vários aspectos, não só na pesquisa, como no diagnóstico também. E os seus planos daqui pra frente? O que você pretende fazer? Ficar aqui em Ítaca? Eu acho que sim, acho que eu gosto muito de trabalhar em Cornell. É um lugar que me acolheu muito bem. A gente veio, como você sabe, a gente veio de uma instituição muito menor do que Cornell, com menos nome do que Cornell. A gente veio da Universidade da Dakota do Sul. Mas quando eu cheguei em Cornell, as portas foram abertas para mim como se eu sempre fizesse parte de Cornell e obtive muito suporte da administração, tanto do laboratório de diagnóstico, como do departamento, como do colégio, da escola de veterinária, para que a gente conseguisse implementar a nossa pesquisa, o laboratório de pesquisa, os programas de pesquisa e também a visão dentro do laboratório de diagnóstico. Então a ideia é permanecer aqui por um bom tempo ainda, né? Não pensa em sair daqui e continuar fazendo pesquisa e diagnóstico e ajudando continuar trazendo brasileiros também. Eu recentemente me tornei parte do programa de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria. A ideia é que nos próximos anos a gente vai conseguir trazer estudantes de doutorado de lá para fazer parte da pesquisa aqui conosco em Cornell. Então tem mais brasileiro vindo. Tem mais brasileiro vindo, vai continuar essa veia de brasileiros vindo para cá. Muito obrigada, novamente, por ter topado participar hoje. Qualquer dúvida ou comentário é só deixar aqui embaixo que a gente responde. Muito obrigada e até o próximo vídeo.